Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, Morrer antes de viver. Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito, a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Emmanuel. Vivemos tão presos pelas ocorrências do ontem e pelas expectativas do amanhã que comumente esquecemos de viver o hoje. Tenho a impressão de que sempre estamos esperando que algo extraordinário aconteça para que a nossa vida enfim comece. Vivemos num compasso de espera, tendo nos ombros as frustrações do passado e as ânsias do futuro. Enquanto isso, as horas do agora passam, sem nenhum aproveitamento real de nossa parte. Não percebemos que o grande milagre de nossa vida acontece todos os dias quando acordamos. É o estoque das horas ao nosso dispor, para aplicá-lo na construção da nossa felicidade. Porém, geralmente cometemos o erro de guardar essas horas para depois, para o dia seguinte, como se o tempo fosse cumulativo. Ou seja, como se as horas que não usamos hoje pudessem ser usadas amanhã. Um dia não vivido é um dia perdido. Ele sai da conta corrente da nossa vida e não volta mais. Ninguém fica com crédito por não aproveitar os seus dias. Aliás, fica com um débito chamado frustração existencial. Chico Xavier costumava dizer que a consciência do tempo perdido é o que mais atormenta o espírito quando chega do outro lado da vida. Para que não fiquemos com esse saldo devedor, é bom olharmos para aquilo que normalmente devora os nossos dias: a preguiça, a procrastinação, o medo, a queixa, a revolta e o vitimismo. Precisamos fugir de uma tendência instintiva de somente querer agir quando a vontade nos impulsionar. Afinal, nem sempre a vontade virá. E pode ser que ela nunca apareça. Até hoje, a vontade de me exercitar fisicamente nunca deu as caras. Quantas vezes eu deixei de ir à academia porque a vontade não passou em minha casa para me levar? E quem perdeu com isso fui eu. Então, se estamos certos de que algo nos faz bem, é preciso agir mesmo sem vontade. É preciso não adiar a felicidade para depois. É preciso domar a preguiça, é preciso enfrentar os desafios. Apesar do medo, é necessário parar de se queixar da vida, não esperar que ela seja perfeita. Ajuda muito pensarmos que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Se não cuidamos dela como o jardineiro que zela pelo seu jardim, ninguém tem a obrigação de fazer isso por nós mesmos, nem mesmo Deus. Ele já nos deu a semente do trabalho, de semear, de cultivar? Não. Ele já nos deu as sementes. O trabalho de semear e cultivar é nosso. A autorresponsabilidade é um dos sinais mais marcantes de nossa maturidade. Enquanto não a atingirmos, ficaremos nos comportando como crianças à espera de que papai ou a mamãe descasquem a laranja para nós. Outro aspecto relevante: aproveitar o tempo que se chama hoje. Não significa apenas lançar as boas sementes para que amanhã tenhamos uma colheita feliz. Significa também apreciar as coisas boas que já estão conosco, para as quais muitas vezes estamos cegos. Não permitir que as inevitáveis imperfeições da existência tirem o brilho de tantas coisas boas que acontecem a toda hora ao nosso redor. Com sabedoria, Leila Ferreira escreve: aprendi cedo que felicidade não é coisa para pessoas desatentas. Chega quando a gente menos espera, dura menos do que a gente gostaria e vai embora sem dar satisfações. Não são ocorrências grandiosas, coisas do outro mundo, mas não deixam de ser pequenos espetáculos que surgem diariamente no palco de nossa vida. O fato de despertarmos todas as manhãs, de termos a liberdade para dirigir a nossa vida para onde desejarmos, sentirmos que estamos participando do espetáculo da vida através dos nossos talentos e não apenas com os seus espectadores, como seus espectadores, de desfrutarmos a companhia de pessoas agradáveis, de termos um dedo de prosa com um coração amigo,
de ainda nos emocionarmos com uma canção, de nos encantarmos com uma flor, de nos extasiarmos com o céu estrelado. Tudo isso representa um oásis de felicidade, para o qual, na maioria das vezes, estamos desatentos. É preciso ter olhos de ver, disse sabiamente Jesus. Quem perde tempo com coisas sem importância, quem amaldiçoa suas horas e não as aproveita para ser feliz, quem não vê pedras preciosas em meio aos cascalhos, está morrendo antes da hora. Como teria dito poetisa Cora Coralina, sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. E nós, será que estamos fazendo isso conosco? Então, assim, muitas pessoas já estão, eu tô com a rinite atacada, gente. Muitas pessoas já estão morrendo antes da hora, né? Tem gente que se entrega. Às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma dificuldade emocional, às vezes algumas perdas, sejam pessoas ou bens, ou trabalho, oportunidades. Então, as pessoas se entregam muito fácil ao desânimo. E o desânimo leva a gente a não progredir, a não aproveitar aquilo que a gente ainda tem. A gente passa a focar o que não tem, o que gostaria de ter e não conseguiu, e não foca no que já adquiriu, conquistou, que foi sua vitória, que foi o seu trabalho, né? Hoje eu fui lá para o Meião do Mato, como eu sempre procuro ir toda semana, e no caminho daqui até Santa Branca, eu estava a caminho de Santa Branca, na estrada tocou uma música no fone, que é uma música do Michael Jackson, da década de final de 80, começo de 90, e era uma música assim que me lembrou muito o meu falecido marido, né? E aí começou a me dar aquele sentimento forte de gratidão por ele, mas muito forte mesmo. Às vezes eu até brigo com ele nos meus pensamentos, né? Eu falo sozinha dentro de casa, alguma coisa que eu vou fazer que ele não tá perto, eu reclamo. E hoje não. Hoje, na hora que tocou aquela música, eu vendo a paisagem passando pela janela, muitas árvores, morros, né? Casas bem lá longe, no alto dos morros. E aí aquela música no ouvido, conforme ela entrava assim, tem músicas que parece que ela eleva, né? A gente, parece não, elas realmente elevam. Eu não sei o significado de uma letra que estava naquela música. Não entendo nada de inglês. E tenho esse mal. Tem músicas que mesmo que eu não saiba o que significa, o som, o toque daquela música me faz muito bem. E aí eu comecei a vibrar, a pensar nele. Como ele gostaria, né? Ele cansou de falar assim, que ele ia trabalhar bastante, que ele ia juntar dinheiro, que quando ele chegasse nos 80 anos, ele ia continuar sendo um surfista. Quando eu conheci ele, ele era surfista. Ele falou, eu vou juntar dinheiro para quando eu for velho, eu ter uma casa na praia, para todo final de semana eu descer e poder continuar pegando minhas ondas. E eu vou levar meu filho, você é aqueles velhinhos, né? Ele fazia aquele gesto assim, eu não sei o que significa isso, mas ele fazia esse gesto, daí você é aquele velhinho, viu? Vou dar trabalho, você vai ter que me buscar lá, vai ter que mandar o bombeiro me buscar lá, porque vai dar cãibra lá dentro da água. E ele falava, eu vou ensinar meu filho e nós dois vamos surfar juntos. Pois é. Ele trabalhou pra caramba. Ele me ajudou a adquirir essa casa que eu tenho. Eu e ele trabalhamos muito para isso. Ele foi um bom pai enquanto ele pôde, mas ele não viu o filho crescer. Aos 8 anos, o Rafael ficou sem o pai dele. Ele não se tornou um surfista aos 80 anos, brincando com o filho nas ondas do mar. Mas ele viveu intenso. Ele viveu intenso. O tempo que ele viveu bem intenso. Ele me deu trabalho também.
Mas quantos de nós deixamos para fazer lá na frente algo e aquele dia não chega? Já pararam para pensar nisso? Eu sempre fui da pá virada. Eu sempre fui daquele tipo que pega o lápis, o papel e planeja. Sempre fui assim. Eu sempre via as pessoas, eu vou morrer, não vou levar isso comigo, então eu vou fazer. Né? Eu não achava isso certo. E também não achava certo pessoas viverem dessa forma que meu marido viveu. Quando, né, eu tiver, quando eu puder, lá na frente. Então eu sempre fui diferente. Eu quero tal coisa? Então peraí. Eu passava na frente de uma loja, na época das vacas magras, bem magras mesmo, não tinha nem dinheiro para comer. E eu falava para ele, o dia que a gente comprar móveis, eu não quero móveis de Casas Bahia mais. No dia que a gente tiver a nossa casa, eu quero móveis bons. Comprou, colocou lá, não precisa mais se preocupar, não quero comprar mais. E aí eu passava na frente de uma loja e eu olhava o preço e teve uma estante que me encantou. Acendia a luzinha, tinha a porta para fechar a televisão, as prateleiras eram de vidro. Nossa, só faltava conversar com a gente a estante. Eu fui lá e pedi para a menina o panfleto da loja, recortei a figura da estante com o valor dela, coloquei num caderninho e comecei a calcular quanto tempo, porque eu não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha nada, era a época das vacas bem magra mesmo. E comecei a calcular quanto tempo de salário, com o que sobrava de mês, eu ia conseguir juntar para comprar aquela estante. E eu passava sempre lá e eu falava pro vendedor, não vende minha estante, deixa ela aí. Não oferece ela, fala que ela tem defeito, segura ela para mim, porque eu vou passar, eu vou levar essa estante. Eu fiquei paquerando aquela estante, eu acho que uns 5, 6 meses. Aí eu consegui, nesse meio tempo, limpar meu nome que estava sujo. Minha mãe tinha sujado meu nome. Aí eu consegui limpar meu nome, tinha um dinheirinho guardado, dei a entrada e dei 2 cheques, eu acho, na época. E trouxe a estante para minha casa. Então eu sempre estudei aquilo que eu quero. E aí hoje tudo isso começou a vir na minha cabeça. Eu andando de carro e vindo na minha cabeça essas lembranças. E aí eu pensei, falei, caramba, era para ele estar aqui comigo, indo para Santa Branca, vendo represa, curtindo o mato junto comigo, né? Porque era algo que ele gostava tanto quanto eu. E ele deixou isso para mim. Eu estou fazendo algo que uma outra pessoa que estava comigo no meio da jornada queria fazer também e não teve possibilidade, mas ele deixou essa oportunidade todinha para mim. Eu só consigo fazer isso porque eu tenho o meu salário e o dele, porque eu sou viúva e eu recebo a pensão dele. Mas isso não é meritoso, isso não é alegria total, tá sempre faltando alguma coisa. Então, de tudo isso que eu tô falando para vocês, o que eu queria que mais marcasse, que tocasse o coração de cada um, não é só as coisas que a gente deixa para depois, que a gente vai se lamentar de não ter chego até lá. A gente vai chegar até lá faltando pessoas no meio do caminho. Então aproveitem muito mais as pessoas do que as coisas que vocês têm. Aproveitem muito a presença de cada pessoa na vida de vocês. Porque a gente acaba sempre deixando para depois. Quando eu aposentar, quando eu tiver dinheiro, quando for uma festa, quando for um aniversário, quando for no final do ano. As pessoas podem não estar lá. Então, os nossos planos são uns, o de Deus é outro. Não é isso que fala o ditado? Então, aproveitem o momento de agora. Os espíritos, quando chegam lá no plano espiritual, nós, né, quando a gente desencarna, a primeira coisa que a gente fala, se eu soubesse.
Se eu tivesse tempo para ir lá e arrumar a besteira que eu fiz. Faltou tempo? Não faltou tempo. A gente aqui não soube usar o tempo que teve. E como a gente não soube usar o tempo, a gente vai se lastimar pela falta de tempo. Quantas pessoas vocês conhecem que o dia inteiro fica na correria? Termina o dia, aí ela manda uma mensagem para você e fala: ai, desculpa, eu tava numa correria danada, hoje eu não tive tempo para nada. Não teve mesmo? Será que a gente não tem tempo ou a gente não planeja o nosso tempo? E não é um planejamento daqui a um mês, ou 2 meses, o fim do ano. Um planejamento do dia. Eu tenho um planner que eu compro, né, um caderno. Nele eu coloco tudo o que eu pretendo fazer no dia seguinte. É o máximo que eu me dou, assim, de esperança. É o dia seguinte. Se eu acordar, eu realizo tudo aquilo. Agora vai que eu não acorde. Mas tudo que eu posso fazer naquele dia, eu faço. E às vezes eu faço até a mais do que eu queria. Ontem eu tinha que fazer as leituras. Como de segunda a sexta eu tenho o compromisso de fazer as leituras. Mas ontem eu fui rebelde. Falei, não, vou fazer uma leitura só. Eu vou fazer as lembrancinhas das crianças. Que é só em dezembro que eu entrego essas lembrancinhas, que é para Centro Espírita e para a Igreja Evangélica. Mas eu resolvi fazer antes. Não sei por quê. Talvez em dezembro eu não esteja aqui contando história, ou talvez aconteça alguma coisa e eu não possa realizar, mas me deu aquela vontade, aquele ímpeto de correr e fazer. Eu já vou fazer, vai ficar pronto. Não vou deixar para dezembro. Então, quando dá aqueles 5 minutos na gente que a gente tem que fazer, faça. Porque a gente não sabe o que vem lá na frente. A gente tem intuição. A gente recebe alguns puxões de orelha, algumas dicas. Então faça o que você tem vontade, sim, não desregrado, não passando por cima das pessoas e nem das suas condições, mas faça o máximo que você puder. Tenha vontade de fazer. O que faz a gente se sentir vivo é ter vontade. Quando o desânimo bate, quando a falta de vontade ou a má vontade bate, a gente tá um morto-vivo. E morto mesmo. Não é morto desencarnado que acorda do outro lado. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Viver é uma dádiva, é uma alegria, traz coisas boas para o nosso espírito. As lembranças, as coisas que a gente vive no dia a dia, lá na frente ela vai ser lembrança. E que tipo de lembrança que você vai querer lá na frente? Tem coisas que eu olho para trás que eu dou risada à toa. Tem coisas que eu olho para trás e eu choro. Se colocar na balança, você tem mais motivos para sorrir ou para chorar? Então muda teu curso. Se tiver mais choradeira do que alegria, muda teu curso. É o curso que está errado. Por isso que você continua chorando. Eu jamais imaginava ter paz. E eu tô tendo. Eu jamais imaginava. Eu tive uma vida completamente tumultuada. Minha vida inteira foi tumultuada. Inteira. De altos e baixos tremendos. Se eu parar para contar essa história, ninguém vai nem querer ouvir, porque é tanta tragédia no meio. Para ter calmaria depois. Eu nunca imaginava chegar aqui. Calma. Tem problema? Tem diversidade todo dia, tem enfrentamentos, tem. Não vivo no paraíso. Mas em vista do que foi a minha vida, ela não é nada parecido. Nada. Hoje a minha vida não é nada parecido. Nem os personagens que estão em volta, nem as situações, nem os problemas. Nada parecido com o que eu já passei. Tudo passa. Chico Xavier falava isso. Tudo passa. Então não se deixe abalar. Não se deixe abater.
tenha boa vontade, bom ânimo e continua. Porque se você parar onde está, é isso aí que você vai ter até o final. Agora, se você continuar a sua jornada, por mais difícil que seja, não dá para correr, anda, não dá para andar, vai engatinhando, vai arrastando a bunda no chão, mas continua, vai acalmar. A tendência nossa é sempre melhorar, não é piorar. Mas pode ser que na jornada você tenha que ir liberando pesos, liberando pessoas, soltando a mão de uns, segurando na mão de outros, para que também os cenários e as suas vivências sejam diferentes e sejam melhores. Só não pode desistir, não pode desanimar.